Olá, pessoal! Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal! Então, muito boa noite para quem está acompanhando aqui ao vivo com a gente e bom momento genérico do dia para quem está assistindo o vídeo ou escutando o podcast em outro momento. A gente está começando aqui agora o iPod 2021. Essa é a 6ª edição do nosso evento e a gente está muito feliz de estar aqui, né, Pri? Com certeza. Esse ano, mais uma vez, o nosso evento vai ser feito virtualmente, vai ser feito online, porque ainda não temos vacina, não estamos vacinados, então não consideramos que é seguro a gente fazer um evento presencial. E então esse evento vai acontecer online através de transmissões ao vivo que vão acontecer mensalmente desde hoje, né? Em fevereiro, 25 de fevereiro de 2021. Então elas vão acontecer uma vez por mês até novembro de 2021. E a gente vai ter diversos assuntos que são de interesse da comunidade de ouvintes e de podcasters. E começando hoje, a gente vai falar sobre gerenciamento de crise, né? E na próxima live vai ser edição de podcast. Tem um tempão que a gente não fala sobre isso. E aí? Então, eu sou a Karen. Oi. Bom, gente, vocês que estão chegando agora, muito obrigada pela audiência. Fiquem à vontade para interagirem com a gente durante a live. E ao final, se vocês estiverem gostando do que a gente está, né, oferecendo, considerem também assinar o canal e nos apoiar, né? As transmissões vão ser mensais. Então, vocês ativem as notificações do canal, assinem nosso YouTube, nos sigam nas nossas redes sociais, para ficarem sabendo em primeira mão tudo que a gente está, né, planejando para as próximas lives. E eu quero aproveitar esse momento também, né, para pedir para vocês darem uma olhadinha lá em ipod.com.br/apoio e considerarem nos apoiar, né? Se tiverem sugestões de recompensa também, falem com a gente. Bom, sem mais delongas, né, vamos começar a nossa discussão de hoje. A pauta está fervilhando, né? Eu imagino que todo mundo está assistindo, está cheio de perguntas para fazer. Então, a gente vai apresentar agora nossas grandes estrelas da noite. Primeiramente, a nossa podcaster, jornalista, Grécia Augusta. Hello! Oi, gente! Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre polêmicas. Bom, e a gente também tem o prazer de contar com a presença da sócia-diretora da Tecom Comunicação, a Sueli Temporal. Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas. Estou amando. E agora eu vou passar a bola para a nossa mediadora, que vai fazer esse meio de campo entre as perguntas de vocês e as dúvidas que a gente tem sobre gerenciamento de crise, que é a nossa doutora método, a Karen Volk. Oi, gente. Já dei oi, né? Mas oi de novo. E muito obrigada, meninas, por terem concordado em participar dessa live com a gente. Isso é um assunto muito importante, muito delicado e que a gente já tem muito tempo que a gente está procurando um momento mais adequado para falar sobre isso, né? Então, hoje a gente... eu pensei em começar... Pois é. Eu pensei em começar hoje falando não sobre o gerenciamento de crise propriamente dito, mas eu acho que
o gerenciamento de crise requer que exista uma crise, e para que exista uma crise, eu acho que precisa existir uma imagem, uma interação. Então, eu acho que a gente precisa rebobinar um pouquinho essa fita, e eu pensei em começar conversando com vocês um pouco sobre responsabilidade de conteúdo, né? Porque aqui o nosso público são podcasters, principalmente, tem ouvintes também, produtores de outros tipos de conteúdo, mas principalmente podcasters. E muitos de nós temos dificuldade de nos enxergar como pessoas públicas, porque nós somos produtores independentes, a gente está aqui no nosso escritório, dentro de casa, às vezes dentro do armário, gravando alguma coisa, e nem sempre é fácil da gente conseguir entender que aqueles números que, principalmente quando a gente compara com o YouTube, são muito pequenos, de downloads, etc., que aquilo significa que a gente tem um megafone, que a gente tem, que nós somos pessoas públicas. Uhum. Então, eu queria começar a falar um pouquinho sobre essa construção de imagem, né? E se você puder falar um pouquinho, Sueli, por favor, eu vi que você falou numa live que você fez sobre gerenciamento de crise também, lá no Diálogos, etc. O link, para quem está acompanhando direto no YouTube, está na descrição, e se você está assistindo depois ou ouvindo no podcast, o link para esse vídeo está na descrição. Mas você fala sobre o brand persona, sobre a construção de imagem, e eu acho que isso tudo precede qualquer coisa que a gente possa falar sobre gerenciamento de crise, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Veja só, essa questão da brand persona é uma coisa que muita gente não presta atenção quando ela entra nessa blogosfera, na podesfera, nas redes. As pessoas simplesmente fazem seus perfis e vão fazendo. Não é uma coisa de caso pensado, a maioria. Só que nós, hoje, estamos num momento, né, de evolução das redes sociais e desse universo, que você precisa saber qual é o seu objetivo de estar ali naquele espaço. Então, se você sabe qual é o seu objetivo, você tem que saber como você vai se posicionar dentro do seu objetivo. Agora, a construção da brand persona, ela tem que passar por uma coisa fundamental, que é a autenticidade. Você não pode criar um personagem, até pode criar um personagem, mas esse personagem ele tem que responder pelas características que você criou para ele. Né? Se ele é você, ele tem que ser você. Então, tem que ter transparência e autenticidade para ter credibilidade. Então, que tipo de pessoa eu sou? Não existe mais online ou offline. Online eu sou de um jeito e offline eu sou de outro. Online eu sou simpático, alegre, divertido, espontâneo, alto astral. E na minha vida real eu sou triste, depressivo, antipático, antissocial. Isso é um contrassenso. Em algum momento, essas duas características, a do online e a do offline, vão ter que se encontrar. E quando elas se encontrarem, elas vão se chocar. E quando elas se chocam, elas vão lhe dar uma baita crise. Hoje em dia isso não existe mais. Ouvindo ou lhe assistindo, elas estão consumindo aquele conteúdo. E, de repente, quando você demonstra ou escapa, porque quando você não é autêntico, uma hora você se trai. E aí, quando você se trai, não há perdão, você passa na degola. Uhum. Hoje em dia, a vida real e a vida online já não tem mais aquela separação, né? A vida online é real. Né? Na verdade, nunca houve. Nunca houve essa separação. Essa separação foi uma coisa ilusória. Porque antigamente, na época do Orkut, existia o mito do anonimato da internet. Você poderia fazer tudo
na internet, que era um mundo virtual. Hoje a gente não chama mais de mundo virtual, a gente chama de mundo digital. Porque não é nada virtual, é tudo a Vera, é tudo ali, é verdade, é a vida. Principalmente agora, na pandemia, onde nós todos fomos jogados no digital. Hoje, na pandemia, todas as relações, a maioria das relações sociais estão sendo construídas e mantidas através da internet, através da rede. Aniversário, casamento, formatura. Minha filha se formou há uma semana e a formatura dela foi online. Não teve. Aí foi interessante porque minha outra filha mais velha falou assim: mas mãe, para que você está se arrumando? Eu digo: eu quero aparecer bem na foto. E eu botei uma roupa como se eu fosse para a formatura e eu fiz a minha filha botar uma roupa para ficar sentada aqui na sala de casa, para colar grau na sala de casa. E eu tirei as fotos, ela com a mãozinha estendida assim, na frente da câmera, mostrando a carteira de identidade para mostrar que ela era ela. Entendeu? Quer dizer, é tudo diferente. Então, como que você pode achar que existe diferenciação entre o mundo virtual ou que exista um mundo virtual? Não existe mundo virtual. Verdade. É tudo real. Só que é pela internet. Sim. Então, a brand persona, ela tem que ter objetivo, porque você tem que... É como se o perfil da pessoa, seja no YouTube, no podcast, no blog, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no TikTok, agora tem o Clubhouse, onde for, você tem que ter um objetivo por estar ali. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui e por que eu estou aqui? Isso, a partir daí, você começa a construir a sua brand persona. Então, eu vou ter um perfil meu, Sueli Temporal, ou eu vou ter um perfil da empresa que eu represento, se eu represento uma empresa, ou eu vou ter um perfil, eu sou profissional liberal. Então, assim, mas... Muitas pessoas me perguntam assim, mas será que eu posso postar coisas da minha vida pessoal no meu perfil profissional? Eu disse, meu filho, você é uma pessoa. O profissional é uma pessoa. Então, eu vou lhe contratar. A maioria das pessoas são contratadas pelo que elas sabem e são demitidas pelo que elas são. Então, seja você. Porque o risco de você ser demitido pelo que você é menor a partir do momento que você se mostra como você é desde o princípio. Aí você corre menos risco. Então, assim, você vai fazer você é um profissional. Não fica bem eu postar com bebida. Eu digo, depende. Se você beber numa festa, é normal. Agora, você beber todo dia, ficar manguaçado todo dia, não é normal. Ou pelo menos eu não acho normal. Pode ser que alguém ache, não vou julgar, mas assim, pelo menos faz mal à saúde. Então, assim, manguaçado todo dia, não, meu amigo. Mas beber numa festa, qual o problema? Sim. Postar que você foi numa festa, que você está feliz, que você viajou. Mas fulano vai me criticar porque eu estou ostentando. Tudo tem que ter um objetivo. Sempre tem alguém para criticar, né? Sim, a Sueli me lembrou um negócio. Você não é unanimidade. Ninguém é. Ninguém é. Como disse Carla Pérez, nem Jesus agradou todo mundo, por que eu vou agradar? Adorei. Você ia dizer, Grécia? Não, que a Sueli me lembrou uma situação que eu vivi em trabalho, isso em agência, hein, Sueli? Veja bem. Eu estava trabalhando e a minha antiga chefe falou que era feio falar que a gente gostava. Por exemplo, né? Chega sexta-feira, ainda não era essa coisa de usar o hashtag sextou, não existia muito isso ainda. Mas era
é comum qualquer trabalhador que trabalha a semana inteira chegar na sexta-feira e ficar feliz porque é sexta-feira, porque vai descansar. E ela falou pra gente, assim, na mesa, né, enquanto a gente estava trabalhando, falou: é feio vocês falarem que vocês estão felizes porque é sexta-feira. Ou seja, pegava mal comemorar a sexta-feira, pegava mal falar, por exemplo, que ia ter um compromisso, ou que ia fazer alguma coisa, ou, por exemplo, tirar uma foto com os amigos, com um copo de cerveja do lado. Agora é água, tá, gente? Mas, enfim. Só para avisar. Então, não é nem vodka, é água. Mas, assim, é isso mesmo que a Sueli falou. A gente é uma pessoa e tem que ter coesão. Ponto. Se você é essa pessoa aqui, você é essa pessoa lá. Enfim, essa coisa de ficar mudando, você muda, a pessoa não fala nada pessoalmente, aí chega na internet e fica toda. E aí? Quem é você? Não dá para saber quem é. Ó, a Dani trabalhou comigo, ela falou, agora eu falo sextou com gosto. É isso mesmo. A gente tem o direito de descansar, gente. Quer tirar o nosso descanso. Então, assim, desde esse pequeno... como fala? Desse pequeno aviso de indireta no trabalho que a gente ouve, até você realmente se portar e falar para sua própria empresa o que você acha, o que você quer fazer. Então, assim, sempre a gente precisa pensar em coesão, sabe? Não dá para ser uma pessoa e outra, porque não tem essa... Não existe esse negócio aí de... São dois lugares diferentes. Eu acho muito interessante isso que vocês estão falando, porque a gente cria uma imagem, quando a gente está falando de assessoria de imprensa, de relações públicas, de porta-voz, ou de, que nem a gente está falando aqui sobre responsabilidade de conteúdo, a gente cria uma impressão de que para ser responsável, você tem que ter um perfil enlatado, todo podado e que precisa ser de uma forma específica, né? E não é isso, é você ser quem você é, saber quem você é, saber quais são seus valores e você ser coerente com esses valores em todos os lugares que você está navegando. Lógico que vai ter ajustes na maneira de falar, você não vai conversar com o seu sobrinho de 5 anos do mesmo jeito que você conversa com o brother do boteco, do mesmo jeito que você vai conversar com o reitor da faculdade na cerimônia de formatura. A gente se ajusta aos diferentes ambientes. Nós somos seres complexos e diferentes facetas de quem a gente podem aparecer em diferentes lugares, mas isso não significa que deixa de ser quem a gente é, né? Eu estou gostando muito disso que vocês estão falando. E aí eu queria puxar isso um pouco para como que a gente usa, então, agora que a gente já entendeu que essa persona que a gente apresenta online não necessariamente é uma coisa super treinadinha, que ela é a gente, que o seu podcast tem uma linguagem e ele vai ser fiel a essa linguagem em toda a comunicação dele. Como que a gente traz a responsabilidade de conteúdo para isso, né? Como que a gente faz para, por exemplo, a partir do momento que a gente tem uma audiência, até que ponto a gente tem responsabilidade sobre essa audiência, sobre como o que a gente fala afeta essa audiência? Quer falar, Sueli? Eu posso ir? Fala. Tá. Eu acho que você já partiu do princípio certinho aí. Você falou de audiência. É isso que a gente precisa saber. Conhecer com quem a gente está falando. Então, assim que a gente sabe com quem a gente está falando, a gente muda a forma de expressar para ter maior aderência, mais compreendimento da audiência. Do mesmo jeito que você vai mudar a sua linguagem para falar com uma criança de 5 anos, para falar que não pode colocar a mão no fogo, né? Você vai fazer com todo cuidado, carinho, amor do mundo. Às vezes você vai ficar um pouco com raiva, né? Porque a criança quer ficar colocando a mão no fogo. Mas é muito diferente do jeito que você vai falar
para um adolescente ou para um adulto ou para um idoso. Então, assim, né, colocando aí em faixas etárias, você já segmenta a sua linguagem. Quando a gente vai fazer isso, quando a gente constrói a nossa persona na rede social, né? Porque apesar de tudo, a gente tem ainda isso, a gente consegue construir a forma como a gente vai se comunicar no Twitter, porque a gente sabe que o Twitter é diferente do Facebook, que é diferente do YouTube, que é diferente do Pinterest, enfim, do TikTok, nananã. A partir do momento que a gente já tem tudo isso traçado, a gente precisa saber o que a gente vai comunicar em cada rede social, em cada lugar que a gente for falar. E aí, a responsabilidade vem exatamente daí. O que é que você vai falar? Por que é que você vai falar e para quem você vai falar? Então, tá, vou fazer um conteúdo aqui sobre viagem, né? Que é, no caso, né, vou me usar de exemplo que eu tenho um podcast de viagem. E aí eu vou falar do podcast de viagem, eu vou falar para quem? É para criança, é para adolescente, é para adulto, é para gente que só viaja, gente que não viaja. O que é que eu vou falar ali? Eu vou dar alguma dica? Eu vou explicar alguma coisa que a pessoa precisa saber? Quais são as coisas importantes que eu preciso passar nesse conteúdo, né? Então, e aqui ainda estou falando de uma coisa leve, né? Então, a gente pode ainda ir para partes mais polêmicas, digamos assim, vamos falar de política. Qual é a sua responsabilidade? Então, volta ali. Você tem que ter coerência com as coisas que você for falar. Não adianta você falar um negócio aqui, 2 dias depois você mudar, porque a tua audiência está lendo. Ela vai te cobrar em algum momento e falar assim, opa, querida, você falou um negócio aqui, mas por que você está falando isso aqui? Então, assim, a partir do momento que a gente... Se você mudar de opinião, é bom falar assim, olha, gente, eu mudei de opinião, eu estou falando uma coisa que não é coerente, mas é de propósito. Exatamente. E assim, eu acho que tem um negócio também que as pessoas brigam muito, e até é uma das coisas que a gente comentou, que pode até conversar depois, que é sobre cancelamento, mas a questão é, você pode mudar de opinião, você pode evoluir, todo mundo evolui em maior ou menor grau, mas você pode ter essa escalada aí e mudar, em algum momento, mudar de opinião. Quer dizer que você era uma pessoa horrível e agora você tá pedindo redenção? Não, depende, cara, depende. Às vezes você realmente mudou, realmente você entendeu, falou, cara, eu falava uma merda aqui, que eu não podia falar, e que hoje eu falo, nossa, ainda bem que eu não penso mais assim. Mas isso tem a ver com a sua trajetória, isso tem a ver do jeito que você vem comentando as coisas. Não dá para fazer isso fake, porque isso é perceptível, né? Então, assim, a gente vai falar isso mais para frente, mas o gerenciamento de crise, ele é feito antes da crise acontecer e não depois. Por isso que a gente vê muita coisa dando errado, ou não tendo um gerenciamento de crise bom, porque ele não foi feito pensando na crise, ele foi feito a partir do momento que o negócio estava pegando fogo. Então, se você tem responsabilidade, se você sabe o que você vai falar, se você tem ali o seu... Eu até ia falar background, né? Que você já tem todo o seu repertório para falar alguma coisa. E você tem uma audiência que é fiel a você, que te consome, que entende o que você está falando, sim, você é responsável, mesmo que você tenha 10 seguidores. Você não precisa ter 1 milhão. Outra coisa que você está falando aí, que eu queria complementar, Grécia, Fala, Su. Sobre a questão do esquecimento. Sim. Na internet não existe esquecimento. Não mesmo. Não existe. E mesmo que você apague... Print. Alguém printou, alguém viu. Se está na internet, é para sempre. Então, assim, não adianta... Então, voltando ao que eu falei no início, a autenticidade é um valor primordial para quem quer ter êxito, ou pelo menos evitar crise na internet. Porque se você é autêntico, podem até discordar de você pode até entrar numa treta, mas você não vai ter a sua credibilidade abalada. Exato. Entende?
Então, as personas públicas têm arcos dramáticos. O Lisandro... Nossa, eu preciso entender isso. O Lisandro é escritor, ele é maravilhoso, ele fala umas coisas, você fica filosofando. Lisandro, explica um pouco melhor para a gente. Explica para mim, eu não entendi. Enquanto isso, eu acho que esse é um bom momento, então, para a gente falar um pouco sobre a prevenção de crise, né? Mas eu só queria falar um pouco mais sobre essa coisa do esquecimento. Diga. Então, não existe... Recentemente, houve um julgamento no TSF, no Supremo Tribunal Federal, para que a Globo entrou estava sofrendo uma ação de uma família que a Globo fez Você Decide, um programa que nem existe mais, com a história de uma moça que tinha sido assassinada na década de 30, na década de 40, e que a família dessa moça queria o direito ao esquecimento, ou a família do cara que matou, não sei, que eu nem me lembro mais o que era, porque demorou tanto de sair que eu tive que ir lá atrás para ver o que é, lembrar o que é. Mas o que estava em julgamento era justamente o direito ao esquecimento, né? Que não se fale mais nesse assunto, vamos colocar uma pedra em cima desse assunto. E o STF negou o direito ao esquecimento, porque na televisão você pode, porque simplesmente a Globo, não vamos mais falar sobre esse assunto, não vamos mais passar. Você, né? Por exemplo, tinha sempre, eu tenho quase 60 anos, então eu sou do tempo que a televisão começou. Então, eu assistia a televisão criança, tinha horário de começar, horário de terminar, era preto e branco, lá. Então, hoje não, hoje você assiste televisão até pela internet, on demand, é outra coisa. Mas, assim, antigamente tinha aquele ator que, por onde anda fulano? Porque quando a televisão queria cancelar uma pessoa, olha que o cancelamento, ele não é coisa nova, ele é antigo, só que hoje nós estamos empoderados, nós mesmos estamos tendo o direito de cancelar as pessoas. Mas antigamente, esse direito só era dado à mídia. Então, quando a pessoa sumia da mídia, ela era cancelada, né? Então, ou o famoso botar na geladeira. E o famoso falava, aí de vez em quando tinha aqueles programas aí, por onde anda fulano de tal? E foi a Tomirim, por exemplo, a Tomirim, quando crescia, sempre sumia, porque o ator só era bonitinho quando era criança. Depois que ele cresceu, ele deixou de ser talento, deixou de... Né? E então existia essa coisa do esquecimento dessa forma. Mas essa outra forma que o STF negou é uma forma importantíssima, que na internet não existe esse esquecimento. Porque se você falou alguma coisa ofensiva que na hora passou batido, e depois, ou então você não tinha tantos seguidores assim, e depois, de repente, você ter um upgrade na sua audiência e virou o famosinho da vez, e aí uma hora alguém vai catar lá atrás, quando você não era tão famoso assim, alguma merda que você falou, ou que você escreveu, que você tweetou, entendeu? E vai jogar lá na sua cara. Que você não está nem mais lembrando. Então, assim, a autenticidade é importante, porque na internet não existe esquecimento, como na vida, porque o STF já negou para essa família aí que ficou anos na justiça. Imagine quanto de dinheiro não se gastou em processos, em advogados, para conseguir uma coisa que foi negada em última instância. Então, ou seja, não tem direito a esquecimento em lugar nenhum. Então, ande direito. Exatamente. Exatamente. A Priscila colocou aqui para a gente nos comentários o link para essa notícia do direito ao esquecimento aqui. E a gente vai acrescentar na descrição do vídeo depois. Você salva na pauta, por favor, o link, Pri. Sim, Karen, você ia falar sobre o negócio da educação, né? Como foi que você eu queria falar sobre a prevenção da crise, né? Prevenção de crise. Tipo, passar aqui para o segundo bloco. Que é uma outra coisa que eu achei interessante. Eu assisti uma aula antes de vir para cá, sabe? Porque para aprender um pouquinho, para ter cacife, para poder conversar com vocês duas. Imagina. E
E eu estava vendo que a maior parte das crises que acontecem, elas não são imprevisíveis, né? Existem algumas crises que a gente não consegue prever, mas a maior parte das crises são, como chama, crises evolutivas, não é? Uhum. E aí... 99%. É só 1% que é o raio que cai, que a gente não sabe onde ele vai cair. Mas sabe que ele vai cair. Exato, é isso que eu ia falar. Exatamente. A gente pode até imaginar, não vai acontecer, mas, né? Gente, é o famoso departamento de vai dar merda. A gente precisa falar sobre isso, entendeu? O que é o departamento de vai dar merda? Como assim é o departamento de verdade? Não! Mas, para quem, né, a Sueli deve saber muito bem, você vai pegar um cliente novo, primeira coisa que você vai fazer, passa a tua capivara, meu colega. Você vai passar tudo o que você fez na sua vida. O que você fez, o que você não fez, você teve vontade de fazer. Não é porque você quer, você é o Deus e eu vou saber de tudo. Não, é simplesmente para, se vazar alguma coisa, a gente sabe o que a gente vai fazer. Ponto. Né? A Sueli muito provavelmente deve lembrar muito melhor que eu, né? Porque acho que a gente tem um gap aí de idade, mas a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre outra coisa. Mas dentro do jornalismo, e principalmente dentro da assessoria de imprensa, a gente fala muito sobre o que a TAM fez quando aquele avião caiu. Eu não lembro mais o número do... Fokker. Isso, esse mesmo. Caiu... Aquele de 2008? Não, acho que é bem antes ainda. É bem antes, acho que é 90 e blau. Alguma coisa... é bem pequenininho. Acho que então, e assim, tem vários casos, na verdade, de aviões que caíram, mas esse da TAM é muito específico. Por que aconteceu? Como morreu uma galera, infelizmente, né, e assim, não tinha o que fazer, eles não tinham um plano de crise, eles não sabiam o que fazer. Caiu, porque assim, vamos pensar, o avião, ele é um dos transportes mais seguros que existem, mas eles caem também. Beleza, se a gente sabe que cai, e se cair, faz o quê? Tem que falar com quem? Tem que avisar quem? Então, assim, a primeira coisa é dar os passinhos para trás e vamos pensar, se vai dar merda, qual é a merda que vai acontecer e qual é a pior coisa que pode acontecer? As pessoas morrerem. Se as pessoas vão morrerem, com quem é que você tem que falar? Tem que falar com a família, você tem que falar com, sei lá, com a rodovia ou o lugar que caiu, enfim, qualquer coisa parecida com isso, você tem que falar com o hospital, você tem que dar... ajuda de curso, tem que ter advogado, você tem que ter psicólogo, você tem que ter uma equipe. Tem um manual, né? É um manual. E aí, o que a TAM fez? Ela não tinha um manual, ela pegou um manual emprestado da França, porque era o que tinha. Eles traduziram lá meio tipo, vamos ver o que dá para fazer aqui no Brasil do que tinha lá na Europa. E foi tudo bem, assim, no pior dos casos, eles conseguiram, né, tipo, aqui a gente agora tem que fazer um comunicado para a imprensa para falar não sei o quê. Quem que fala o comunicado da imprensa? É o porta-voz, é o dono, é o diretor? Foi em 96, e foi uma baita sorte porque não tinha internet ainda. Já tinha internet, mas não tinha rede social. Mas imagina se não fosse... Não... Era mais uma coisa para dar conta. Nossa. Exatamente. Então, assim, é um trampo, cara. E aí, a primeira coisa que eu faço, né, que eu sempre fiz quando eu ia pegar um assessorado novo quais são as coisas que te aconteceram que você não gosta da sua vida ou que podem ferir a sua imagem, podem voltar à tona. O que você fez aí? Né? Eu vou contar um case sem contar quem é, porque, né, não quero processos. Mas uma vez eu fui atender uma moça. Exatamente, por favor. Fui atender uma moça que ela tinha uma super história, sabe? De superação. A Dani, se tiver ainda, ela vai lembrar quem é. E assim, uma super história de superação, que ela participou de uma seita de quando ela era criança.
e ela morou não sei onde, e aí depois ela fugiu, e aí nessa seita ela era obrigada a fazer um monte de coisa. Assim, uma história pavorosa, louca, mas, tipo, tinha uma superação depois e no fim ela, né, super metamorfose. Aí eu falei, tá, beleza, entendi toda a história, ok, é emocionante, mas como é que a gente faz para comprovar tudo isso? Você tem alguém da sua família com quem a gente possa falar? Porque, assim, a partir do momento que eu falo isso para um jornalista, né, para um repórter, alguém, um pauteiro, a primeira coisa que ele vai falar, eu preciso saber se isso é verdade ou não. Aí ela falou assim para mim, então, a minha família não fala mais comigo e todo mundo nega o que aconteceu. Ué. Aí eu falei... Aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, ó, seguinte, essa moça aqui falou isso aqui pra mim, falou que não dá pra dizer que é verdade ou não, eu não vou atender ela. Ai, mas por que você não vai atender ela? Eu falei assim, eu vou me ferrar depois com o jornalista, porque depois ele vai descobrir que isso é mentira, vai ferrar eu, vai ferrar você, vai ferrar todo mundo. E aí? Pois é. Então assim, né? Como você falou aí. Thaís, você me lembra. Pois é, essa questão do... Eu sempre falo que não tem 3 níveis de prevenção de crise. É o PDM, que é o que é que pode dar merda. O VDM, que é vai dar merda. E o DM, que é deu merda. Maravilhoso. 3 níveis. 3 níveis. Então, primeiro, quando você está trabalhando na prevenção, aí você trabalha no PDM. O que é que pode dar merda? O que é que tem? Qual é a poeirinha que tem embaixo do meu tapete, que pode virar lama? Que, às vezes, o que acontece? É uma crise, ela nunca começa grande. Isso, nunca ela sempre começa pequenininha, por isso que chama de evolutiva. Ela nunca começa grande. Ela começa, geralmente um probleminha que tem, que assim, é um furo na parede. Esse furo na parede aí, bota uma massinha aí que vai resolver e tal. Não vamos nos preocupar com isso, não. A chance de sair rachar, engenheiro adora uma estatística. Eu trabalho muito para empresa. Engenheiro adora estatística. Então, assim, se a estatística é baixa de dar merda, ele nem olha. Ele nem olha. Ele fala assim, não tem orçamento. Bota uma... Aí manda fazer uma gambiarra. Eu tô até vermelha. Não tem orçamento. Mas é isso mesmo. Bota uma gambiarra e faz uma gambiarra, porque o negócio é pequenininho. A outra lá, esse pessoal da comunicação fica criando problema onde não tem. Gente, olha... Aí manda fazer o negócio lá, botar a massa, a argamassa. Aí passa-se o tempo, meses depois, aí o cara fala assim, ô chefe, apareceu outro furinho lá adiante que tem relação com aquele lá, que a gente botou a massa, mas tá não sei o que. Não, menino, você bota outra massa lá, reforça a massa. Reforça a massa. Olha lá, o pessoal da comunicação bota a mão na cabeça, rapaz. Aí, daqui a pouco, quando vê a merda, desabou. Morreu gente. E aí? Desabou e tem conchinha na parede, né? Brumadinho, gente, não começou com Brumadinho. Começou com um negocinho pequenininho. Que foi avisado, ó, várias vezes, incontáveis vezes. Ninguém que passou pela mão de um monte de gente. Para trazer um pouco mais aqui para a nossa realidade de produtor de conteúdo, que dificilmente a gente vai ter vidas nas nossas mãos, né? Opa! Pode ter. Não. Tem, filha. Você fala, pode matar. Você pode criar uma animosidade contra uma pessoa e essa pessoa pode sofrer uma violência física, querida. Nina. Errado. A galera que tá aqui ouvindo, que é podcaster e entra numas treta, gente, é sério, não dá para achar que tá tudo bem, vai falar assim, não, eu vou falar uns negócios aqui e não, concordo super com a Su, porque é isso aí, e assim, a gente tem um poder
muito grande por Gente, ser de podcast, porque a gente influencia demais as pessoas e a gente não se dá conta. Porque assim, ó, vamos pensar em termos de conteúdo, de tipo de conteúdo. Uma pessoa pega um vídeo de 8 minutos no YouTube, menos, vai, 5. Já comenta, ai, que vídeo longo, que chato, não sei o quê. Vai no Instagram, vê foto, não sei o quê. Gente, o nosso conteúdo é de meia hora para cima. E a pessoa fica. Então, a gente tem um poder absurdo. Se a gente falar um A pessoa vai comprar o que a gente está falando. Então, por isso... Tem um caso das meninas baseado em fatos reais, que elas comentam, que eu acho fantástico, do exemplo do poder de engajamento que a gente tem. Que elas postaram um episódio, e na introdução do episódio, quando elas ainda estavam apresentando e tal, e comentando coisas antes de entrar na história de fato, a Marcela comentou que ela tinha ganhado um queijo, e que ela estava comendo o queijo, que era um queijo muito gostoso, que não sei o que ela comprou não sei aonde, que era super difícil de achar em São Paulo, e ela achou e comprou o queijo. O queijo não tinha nada a ver com o episódio. Tá lá, tá vendo? Tá lá, não tinha nada a ver. Choveu mensagem no Instagram delas, perguntando onde que era que comprava o queijo. Então, é oportunidade pública, vai lá. Inclusive. Então, é isso, é disso que a gente está falando. E a gente está falando com relação à crise, você citou aí o negócio do queijo. Mas existe, por exemplo, quando você fala, por exemplo, hoje, eu sou, como eu falei, né, eu tenho 59. 59, beirando 60. Então, assim, eu vivi muita coisa. Eu trabalhei em rádio, que é o avô do podcast. Sim. Né? E aí, eu hoje em dia trabalho com assessorias de comunicação e com gerenciamento de crise. E eu lido com crise diariamente, criadas por comentários em podcasts. Caraca! Por quê? Veja só, o poder do apedrejamento, exatamente. Aí a Camila Cabete está falando aí, é isso mesmo. Entendeu? Então, o que acontece? E por isso que é uma responsabilidade enorme para os produtores de conteúdo, com o que eles produzem, tem que haver apuração. Apuração. E apuração é um trabalho que dá trabalho, que consome tempo. Putz, muito. Né? Consome tempo e conhecimento, e você tem que cruzar a informação, porque quando você divulga algo que é uma meia-verdade, ou então que você coloca como fato algo que é opinião, porque fato é fato, opinião é opinião. Então, o produtor de conteúdo, ele tem que diferenciar o que é o fato e o que é a opinião dele sobre o fato. Tipo, este canudinho é vermelho e é de silicone. Isso são fatos. Eu não gosto do canudinho. Ele é mole demais. É sua opinião sobre o canudinho. Exatamente. Então, assim... Para quem está ouvindo o podcast, eu estou com uma garrafa, um copo de água aqui que tem um canudinho de silicone vermelho e molenga de silicone. Não sei se vocês lembram... Desculpa. Quando você usa o canudinho de silicone, o canudinho de silicone, você não está usando o canudinho do plástico. Isso me diz que você é uma pessoa que tem hábitos sustentáveis. Você entende quanta informação você está passando aí quando você fala do canudinho de plástico? E quanta influência que você exerce quando você está dizendo uma coisa totalmente blasé, que é o canudinho de plástico, que é o canudinho de silicone. Aí você está falando que você não usa o plástico, porque existe uma luta, existe uma discussão com relação ao plástico, se é bom, se não é, que a tartaruga come, que não sei o quê, que ppp, mas os outros já dizem que o plástico é melhor, porque o silicone isso e aquilo outro. Existe toda uma discussão aí. É verdade.
Eu não sei se você vai ter gente que vai defender o canudinho de silicone e vai ter gente que vai defender o canudinho de silicone. Normal. E aí a gente entra nos haters, né? Que daí é a crise mesmo. E aí você tem que controlar. E assim, controlar, vírgula, né? Porque internet você não controla. Vou dar um exemplo. Eu já participei de contenção de crise para um shopping. E eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas teve uma época muito forte em shoppings, né? Em 2013, 14, por aí, dos rolezinhos. Ah, eu lembro. Que a garotada marcava no Facebook um super grupo de um super evento que ia todo mundo, e aí a galera aproveitava isso para fazer arrastão, né? Então, assim, quando eu atendi um shopping e isso aconteceu, de marcarem esse rolezinho no shopping, a gente ficou umas 2 semanas trabalhando em cima disso, todos os dias, monitorando tudo. A gente fez até coisa errada, tipo, fez perfil fake para falar com os adolescentes, para os adolescentes não ir, sabe? Tipo, nesse nível. Mas o desespero estava grande, amiga. Menina, se eu contar, depois eu te conto em off. Mas assim, a gente chamou, como fala? O pessoal que cuida de rodovia, concessionária que cuida de rodovia. A gente chamou polícia, a gente chamou assistente social, porque ia ter muita criançada. A gente chamou Deus e o mundo. E a gente descobriu, porque ficou fuçando sem parar, né, nesse monitoramento louco, que o criador do evento, que estava lá, né, porque a pessoa esquece que ela é rastreável. O criador do conteúdo lá do eventinho que ele tinha feito do rolezinho, ele já era maior de idade e tinha passagem pela polícia. Então, no shopping, no dia que teve o negócio, eu nem dormi, né? A gente meio que dormi no shopping, fiquei lá na parte de marketing só fuçando as coisas. Todos os seguranças tinham a foto do cidadão. A partir do momento que ele chegar, pisasse o pezinho dele dentro do shopping, ele já ia ser chamado para a nossa salinha ali, entendeu? Então, assim, foi um super de um gerenciamento de contenção, né? Porque a crise realmente não aconteceu, o rolezinho meio que aconteceu, porque tinha bastante adolescente no dia, mas a gente conseguiu dar uma revertida na coisa para não ter muita gente. Mas assim, gente, é um negócio insano. Isso que eu tô falando em 2013. Agora, você imagina pegar uma crise, por exemplo, né? Lembrando de um caso que teve, acho que no Sul, que era de um bar era um bar X, e que o cara foi super machista com a menina, e a menina comentou, e aí todo mundo começou a comentar, e aí depois apareceu na Veja, apareceu em todos os lugares. Imagina para monitorar um negócio desse. Você não controla, gente. E assim, o mais importante que é ser feito deu merda, que a Sueli sabe muito bem disso. Deu merda, a primeira coisa que você tem que fazer é põe uma silver tape na água que tá rolando aí para ver se dá uma estancada, entendeu? Então, o que é? Fazer uma nota, já avisar todo mundo qual que é o posicionamento que tem que ter, porque isso já tinha que ter sido conversado antes, mas nunca foi, entendeu? Então, assim, e as pessoas esquecem totalmente dos protocolos, do que tem que fazer, do protocolo de segurança, que tem que fazer a partir do momento que dá a crise, que assim, deu problema no estabelecimento. Tá. Você acha mesmo que o jornalista que for apurar vai falar só com o dono? Não. Ele vai falar com o dono, ele vai falar com o empregado, ele vai falar com a pessoa que foi, ele vai falar com o coqueiro que tá do outro lado da rua. Ele vai saber de tudo. Então, volta de novo para coerência. Se você não é coerente... Gente, é um círculo. Comunicação é um negócio que... Tá falando, resolução de crise é plot twist ou mudança de ato onde ocorre transformação do personagem, como a conversão da Urach ou desbunde do Miley Cyrus. Menino, foi longe. Lisandra é bom.
Pois é. Eu queria trazer um exemplo aqui. No ano passado, a gente estava organizando o iPod 2020, né? Sim. E a gente... a Grécia ia vir, vários podcasts iam vir, a gente estava muito animado, ia ser um evento muito bacana. Então, quando começaram a ter as notícias da pandemia, a gente ficou um pouco relutante a princípio de quando começar a interromper a divulgação, a adiar o evento, cancelar o evento. E assim, desde a notícia do primeiro caso que teve no Brasil de Covid, ainda, eu não lembro como é que eles chamavam, de contaminação, sei lá, da pessoa que veio do exterior. Primeiro caso confirmado que teve no Brasil, a gente já estava conversando. Se a gente tiver que cancelar o evento, a gente vai fazer assim, assim, assado. Tá. Só que a gente não interrompeu a organização do evento imediatamente. A gente já procurou saber como fazer para orientar as pessoas para para cancelamento de passagem, como fazer as coisas, mas continuamos divulgando o evento. E, em parte, o momento em que a gente avisou que, olha, a gente está... Por enquanto, o evento está adiado, a gente não tinha cancelado ainda o evento presencial, nem reformulado o evento, mas o momento em que a gente decidiu avisar, olha, o evento está adiado e a gente vai avaliar ainda como que vai acontecer as coisas, foi o momento que chegaram, acho que 2 mensagens em canais diferentes, mais ou menos nos mesmos dias, questionando por que a gente ainda estava divulgando o evento, sendo que já tinha gente morrendo. Tá. E aí a gente falou assim, e a gente estava assim, a gente já estava se preparando, a gente já estava, e aí a gente foi, até eu lembro daquele fio que você falou sobre gerenciamento de crise, Grécia, e também no pedido de desculpas, que você falou assim, calma, não responde imediatamente, né? Porque na hora que a gente recebeu essa mensagem, eu lembro que a nossa primeira reação foi um pouco ficar na defensiva. Pô, mas a gente está fazendo tudo com tanto cuidado, com tanto carinho, e as pessoas estão achando que a gente está sendo irresponsável e tal. E aí a gente parou, pensou, e a gente falou, não vamos esperar ter mais mensagem desse tipo, vamos adiar o evento. Exato. É porque muita gente não percebe que adiar um evento, cancelar um evento, não é assim. Não é simples, gente. Até quando você vai fazer uma festa na sua casa, que você resolve não fazer, é um trabalho, é um trabalhão, você tem que avisar todo mundo, você tem que suspender a encomenda dos doces, e se já fizer, se a mulher dos doces já fez os doces, você vai ter que pegar os doces, comer, enfim. Pagar. Exato. Pagar. Tem que pagar. Isso. É muito trampo, gente. É muito trampo. Então, assim, mas o que acontece? Por quê? Mas por que acontece isso? Porque a comunicação tem que vir na frente. Só que enquanto não está tomada a decisão, não tem como haver comunicação. Exatamente. Então, e é muito assim, é muito complicado, porque a pandemia em si foi uma grande questão para todo mundo. Porque, vamos lá, de novo, né? Lembrando o negócio do avião. Do avião, pode ser que a pessoa caia, pode ser que o avião caia, pode ser que a pessoa morra. Isso meio que tá na cabeça de todo mundo. Mas ninguém foi feito para voar, mas cai, gente. Exato. Agora, assim, ninguém parou para pensar no que a pandemia podia fazer. Pandemia, ninguém sabe. Pandemia X. Pandemia o quê? Como é... Tanto é que, assim, várias questões foram reformuladas, do tipo, a Sueli começou falando, né? Tirou foto da filha, a filha se arrumou para fazer colar grau online. Gente, isso há 2 anos atrás era impensável. Inconcebível. Sabe? Inconcebível. Como é que você vai... Colação é presencial e pronto. Exato. E aí você imagina, né? A gente olhava fotos, por exemplo, tinha alguma epidemia na China ou algum outro país asiático que a gente via nas fotos as pessoas usando máscara e falava, nossa, né, que loucura ficar de máscara. E aqui, cara,
Se você for passar na frente de alguma loja de roupa, o manequim tá de máscara agora. A Daniela Ventura está dizendo que a pandemia está sendo o próprio gerenciamento. Dani, maravilhosa. Tá mesmo. Mas é isso mesmo. Gente, a pandemia trouxe o negócio da crise para a gente para muito mais perto. Porque eu entendo que para vocês foi muito difícil, Karen, para a Pri também, que eu sei que está aqui nos bastidores. Porque, gente, é um evento enorme. Vocês iam receber muita gente, ia ser um negócio muito... Sabe? Era previsto para ser um evento para 500 pessoas. Então, cara, para 500 pessoas. E assim, imagina que eu, que moro aqui no interior de São Paulo, já tinha feito, como fala? Pago, exato, né? A hospedagem, o aeroporto, o avião das passagens já estava pago e tudo mais. Já estava, tipo, tudo certo, como é que a gente ia fazer, a gente ia pegar lá, não sei o quê, nananã. Então, assim, imagina que é um transtorno para mim, que inclusive não consegui pegar as passagens de volta, então eu perdi esse dinheiro, foi muito triste, porque é mais um motivo, né, que as companhias aéreas ficaram malucas, porque teve que reagendar, adiar, cancelar um monte de passagem. Então, imagina que para mim foi um transtorno, imagina para vocês que iam receber essa galera. A pandemia, eu digo que a pandemia é uma crise em cadeia. É um efeito dominó, né? Tem crise para todo mundo, né? Você parou o avião, você cancelou um evento, parou o avião, parou o hotel, parou o cara que ia fazer o transporte, até o vendedor de sanduíche, o ambulante, parou. Não tem gente para comprar o sanduíche dele. É o dia que a Terra parou. Então, por exemplo, atualmente, gerenciamento de crise é o meu dia a dia. E eu falo, antigamente era pontual, agora não, agora é todo dia. E eu falo para os meus clientes, calma, porque está todo mundo do mesmo jeito. Mas acontece que a pessoa que está sofrendo a crise, ela acha que ela é a miséria da humanidade. Só ela é que está sofrendo. Ninguém mais. A empresa está quebrada, só ela está quebrada. Não. Tá todo mundo, gente. Muita. Então, por exemplo, hoje mesmo está tendo toque de recolher aqui em Salvador. Eu estou em Salvador, no Bahia. Está tendo toque de recolher no estado inteiro. São 400 e tantos municípios, 416. Aqui vai começar também. A gente estava falando ontem, né, Su? Vai começar aqui também. Mas aqui é inédito, porque o governador conseguiu uma coisa inédita, que é toque de recolher em todos os municípios. Meu Deus. Todos. Incrível. Todos, do pequeno ao grande. E você estava comentando que nem Uber, né? Não pode ter iFood. Até 8 horas da noite, iFood só até às 11. Meu Deus, né? E depois é finir. Esse fim de semana o supermercado vai abrir e não vai poder vender bebida alcoólica. Eu atendo um supermercado. Você acha que o dono do supermercado está feliz? Nossa! Eu atendo 4 shoppings. Você acha que o dono do shopping está feliz? Ninguém está feliz, está todo mundo triste. Agora, você vai discordar disso? Não tem porque que fazer, tem gente morrendo. Exato, não tem que fazer. As pessoas estão morrendo. A economia não vai se recuperar se as pessoas não pararem de morrer. Então, o que acontece é que você tem que botar na balança qual é a crise maior. Porque tem um momento da pandemia, que a pandemia nos jogou, que está todo mundo, que já deu tanta merda, que nós estamos no DM. Nós não estamos no PDM, no VDM, nós já estamos no DM, deu merda. Né? Então, o que a gente faz no DM? Porque no PDM, quando você ainda está na prevenção, você faz educação, você faz mudança de cultura, você trabalha na prevenção. Quando você está no VDM, você já trabalha na notinha, no que você vai dizer, na narrativa e tal, né? Na construção de narrativa. Quando você está no DM, deu merda, você vai na mitigação de danos. O que quebrou? Onde quebrou? O que eu posso consertar? E aí, eu tô querendo lembrar de um negócio, você fala assim, e o pedido de desculpas? Serve?
Vale? O que vocês acham? Olha, é uma resposta que eu sempre digo para todo mundo que vem me perguntar. Depende. Gente, pedido de desculpa é um negócio muito, muito complexo. Porque assim, eu fiz, né? Eu até falei para a Karen, mandei para vocês. Também está na descrição. Isso, eu fiz uma thread falando sobre isso, né? Como é que você faz um gerenciamento de crise? Como é que você pede desculpa nesse rolê todo? Claro que eu dei um exemplo muito genérico ali do que fazer, mas agora, com pandemia, é surreal, gente. Porque é isso, tipo, como é que você dá desculpa se tem gente morrendo? E a coisa dos políticos. Os políticos estão viajando de férias. Aí volta, vai mó bambam papapá, não sei o quê. Ah, desculpa, eu cometi um erro. Pronto, semana que vem é outro político que está de férias. Não, mas, amiga, você falou uma coisa, eles não falam assim, eles falam assim, desculpa para quem se ofendeu. Que isso não é nem desculpa. Para começar, pessoa que fala desculpa a quem se ofendeu tinha que levar a cara esmurrada no muro de chapisco. Se te ofendeu. Porque se não te ofendeu, não é desculpa. Falei tudo bem. Gente, ó, vocês têm que lembrar uma coisa, que político é uma coisa que... É uma raça à parte. É uma classe que está tão desgastada, está com a imagem tão desgastada, que nem quando a pessoa é certa, ela está certa, está errada. Exato. Entendeu? Então, assim, é um problema que não é isolado da pessoa. Uhum. Ele é tipo assim, ele é político, mas ele é honesto. Pô, é péssimo. Imagina, ele é político. É até errado escutar isso, né? Não é audível. É péssimo. É péssimo. É a mesma coisa assim, não, ela é jornalista, mas ela é honesta. Pô, Deus me livre. Deus me livre, se alguém falar. Deus me livre. Entendeu? Então, assim, político, vamos deixar para outro episódio, porque isso aí Mas a gente tem alguns casos na podosfera, né? Falando de podcast mesmo, que aconteceram. De assim, gente surtar, gente brigar, e aí ser grosso, atravessar as pessoas. E aí depois vem fazer um pedido de desculpa, que é o pedido de desculpa que eu falei, né? Desculpa se eu ofendi vocês. Gente, primeiro, isso não é pedir desculpa. Ponto. Você tá falando... É assim... Da boca para fora. Da boca para fora. É igual quando você vê um assessorado, muito bem assessorado, que vai falar assim... Desculpa por ter feito isso para você. Eu me senti muito mal. Eu não quero mais fazer isso de novo. Você não vai acreditar nessa pessoa, cara. A pessoa tá ali plácida, falando desculpa. Você vê que tá dentro, tá decorado a resposta. Não faz sentido. Eu concordo com você. Mas precisa. Não, precisa. Mesmo que seja fake, precisa. Precisa. É por isso que eu fiz essa cara de blasé agora, porque eu tava falando da Carol com K, entendeu? Porque eu falei, gente, eu tava assistindo e ela foi muito bem assessorada. Mas assim, muito. Ela foi fake? Foi, mas ela respondeu bem. A gente sabe que ela foi fake porque a gente tá treinado já para isso. A gente já tem um olhar ali falando, tu não me engana. Mas para massa isso tá legal. Só para a gente ir então para o bloco de perguntas, eu quero só terminar o nosso último momento de luto pelo iPod 2020, que eu achei aqui o nosso post de... Como é que faz aquele trem de... Meninas, tá focando. Não focou aqui. Mas tudo bem. Aqui, esse quadrado cor-de-rosa iluminado aqui, essa luz, é o nosso post de Save the Date, quando a gente compartilhou no dia 12 de novembro de 2019. Nossa, amiga. Que o evento ia acontecer nos dias 15 e 16 de maio de 2020. A gente estava tão feliz que a gente conseguiu confirmar o local e está tudo fechado para poder divulgar com quase 6 meses de antecedência. Nossa. Isso é um sonho para evento, né? Agora é para
Porque Não teve aconteceu nem depois, maio. não foi. Não teve nem mês de maio, que dirá. Não, gente, foi mês de janeiro, maio fevereiro, meio de março, estamos até agora, que o ano passado... Isso mesmo. Então, vamos para o bloco de perguntas, então? Vamos. A gente tem algumas perguntas que a gente já coletou antes de começar aqui legal. a live. E, além disso, quem tiver aqui na audiência, manda pergunta para a gente, que a gente vai passar esse próximo bloco respondendo. E provavelmente mais uns 10 minutinhos. Como é que vocês estão de horário, né? Tranquilo. Vamos tentar agilizar isso aqui para não prender vocês por muito tempo. Então, Pri, comanda aí as perguntas para a gente. Beleza. Bom, eu quero aproveitar essa fala da Grécia, que ela estava falando dessa questão do pedido de desculpas, né? Uma pergunta seria, caso algum convidado fale algo inapropriado, sexista, racista, LGBTfóbico, e mesmo com todos os cuidados, isso vai para o ar. Qual que é a melhor maneira de pedir desculpas? Qual canal que seria mais apropriado para o podcaster fazer isso? No mesmo canal que foi veiculado. No começo, assim que começar, porque que nem vocês tinham falado, não sei se foram vocês que estava escrito, ou estava escrito na pergunta, tipo, ninguém lê errata. É real, ninguém lê mesmo. Tipo, eu gostava de ler o Ombudsman da Folha, porque eu achava da hora, sabe? Mas ninguém lê. Então, se você vai fazer uma errata, você vai falar que algo errado aconteceu, você tem que falar no mesmo canal onde foi veiculado. Se isso foi veiculado em todas as redes, vai para todas as redes. Fim. Concorda, Su? Exatamente. Totalmente. E tem que fazer, viu, gente? Assim, agora, com relação à errata, eu discordo um pouco. Por quê? Porque eu acho que quando você erra, você tem que ir, para você consertar o erro, você tem que ir além da desculpa. Você falou isso já antes um pouco, né? Sim. Você, Grécia, falou isso. Então, assim, você tem que ir além da desculpa. Então, assim, se você puder publicar algo, escrever algo em algum lugar, que aquilo fique ali para a posteridade, fixado, tipo assim, eu errei. Agora, não é errata de pezinho de página, de ombudsman, não é isso. Não dá, gente. Assim, eu quando falo eu pensei muito que ninguém lê errado, eu estava pensando nesse pezinho de página. Tipo assim, você tem que fazer algo. Eu gosto muito de falar em ações afirmativas. Se você fez algo errado, peça desculpas, mas se assegure que não vai acontecer de novo. Isso. E informe que medidas você tomou para que isso não ocorra de novo. Então, por exemplo, no caso de um podcaster, que a gente está falando aqui para esse público, se aconteceu de algum convidado seu falar algo que não esteja adequado, porque assim, a liberdade de expressão, gente, o limite da liberdade de expressão é a lei. Ninguém pode usar a liberdade de expressão para ser racista, para ser sexista, embora não seja contra a lei maltratar mulher. Não é contra a lei, infelizmente, devia ser. Não existe a especificidade, mas... Não existe essa especificidade, é isso que eu estou dizendo. Não, é contra a lei você maltratar qualquer pessoa. Exatamente. Mas eu falei das mulheres porque o feminicídio é uma coisa que é absurda, de uma ocorrência quase... Mas não tem a tipificação legal. Exatamente. Né, não tem uma legislação específica para isso. E tem gente que acha que não precisa ter. Enfim. Sim. Vamos pular essa parte, porque senão a gente faz um podcast só sobre isso. Então, assim, então eu acredito em ações afirmativas. Então, ninguém pode usar a palavra, o seu direito de se expressar, para poder propagar, fazer apologia ao crime. Tá? Se aconteceu, se foi ao vivo, desfaça na hora. Faça o cara, constranja a pessoa na hora. Constranja. Você está autorizado a constranger o convidado. Tipo, olha, cara, isso não é legal.
Você tem que ser o Louro José da Ana Maria isso, nessa pronto, hora. Exatamente. Ô, Ana Maria, isso não, né, Fia? Ô, minha filha, opa! Eu lembro que uma vez eu estava educando um convidado no podcast, antes da gravação, e a gente estava discutindo uma coisa que a pessoa não enxergava o uso da violência contra a mulher como fator de choque em uma das séries que a gente comenta, que é uma série muito ruim, então não vou nem citar o nome. Mas a pessoa não enxergava. Então, antes de começar a gravação, enquanto a gente esperava os demais integrantes chegarem, eu fiquei lá calmamente educando o convidado. E aí, um dos meus co-hosts chegou, assim, com a voadora em cima do cara e tal, e depois eu gostei dele. Não, mas eu não estava deixando passar, sabe? Eu estava educando o cara. E aí você estava na fofura, e o cara veio na voadora. Eu gosto da voadora. E aí depois eu reclamei com ele, eu falei assim, olha, eu era a única mulher presente nesse dia e você me silenciou para falar sobre algo de feminismo, sabe? Não foi legal, eu estava fazendo esse papel. E aí ele falou assim, tá, não, desculpa, agora eu entendi o que você estava fazendo. Eu achei que você estava sendo educada por causa daquele idiota. Não, daquele status quo que a gente tem de tipo, você não cria caso com visita? Eu falei, não, pelo contrário. Eu estava aproveitando que ele era visita para ele ser obrigado a me escutar, porque na minha casa ele tem que se comportar bem. Opa, com certeza. Então, mas se por acaso for numa coisa gravada e que escapou, aí é mais grave. Sim, porque era para ter tido edição, né? Era para ter tido edição. E para isso tem a edição. Aí para você dizer, mas aí porque tem gente que confunde edição com censura, viu, gente? As pessoas estão muito confusas. Então. Estão muito confusas. Eu digo, precisa estudar mais. Estudar mais um pouquinho. Vai estudar, filho. Vai estudar, porque confundir edição com censura, por favor. Sim, né? Com certeza. Vamos deixar claro que existe uma diferença. Você é responsável pelos valores que o seu programa tem. Então, se você deixa alguém falar no seu programa algo que não condiz com seus valores, você está dizendo que esses não são os valores do seu programa. Você sentaria com o nazista? Não. Pronto, próximo. É isso. E aí a gente volta lá para o começo do negócio da brand persona. Se aquilo não compactua com o que você é, por que você vai deixar passar em nome de quê? É por isso que a gente tem ranço de alguns podcasts. Liberdade de expressão, que o povo tá enlouquecido com isso agora, achando que pode qualquer coisa, que vale tudo. Liberdade de expressão é a liberdade de você dizer o que você quiser e sofrer e lidar com as consequências. É que as pessoas não ouvem essa última parte, Karen. Elas acham que é liberdade de expressão, ponto. Entendeu? E assim, o limite da liberdade de expressão é a lei. Exato. Você infringiu a lei, filho. Mesmo que seja com a palavra é a espada, gente. Vocês que estão assistindo a gente, que são podcasters, têm que saber que vocês têm um músculo muito perigoso dentro da boca chamado língua. Eu não tenho músculo aqui, mas eu tenho músculo aqui. Quando eu falo, eu tenho a capacidade de destruir alguém. E também de me destruir. Porque se eu não consigo destruir alguém que eu quero destruir, se ele ficou vivo, ele vai voltar para cima de mim. Próximo. É isso mesmo. Próximo. Boa. Vamos Boa. para a próxima pergunta. Digamos que eu sou uma pessoa que cria um podcast novo e não faço a pesquisa básica de nomes de podcast, né? Como que eu reajo quando ouvintes desse podcast que eu estou plagiando vêm me cobrar isso, né? Como que é o jeito certo de reagir? Sem falar quem aconteceu, mas já falando do caso,
A pessoa foi reativa demais. Então, primeira Mas coisa... teve vários, né? Então, teve vários. É que desse daí eu lembro exatamente porque eu e a Pri, a gente estava brigando com a pessoa. Eu também. Você também. Mas assim, primeira coisa, se alguém vem te falar que você plagiou um conteúdo, você usou o conteúdo de alguém e não deu crédito, enfim, qualquer coisa, primeira coisa que você faz é que nem a Su falou, com as duas mãos, calma. Não é para sair respondendo a pessoa, porque no calor do momento a gente fica com raiva. E às vezes a gente pode estar errado. Olha só, que coisa, não é mesmo? Então, primeira coisa é calma. Segundo, tá, decanta o que aconteceu, dá uma volta, lava uma louça, entendeu? Que não dá uma volta. Água. Bebe uma água, né? Dá uma volta no sentido dentro de casa. Que a gente fica, sim, toma um ar. Sair. Exatamente. Come um docinho, um negocinho bom. E aí você volta e fala assim, tá, e agora, como é que eu resolvo isso? Primeiro, pede desculpa sincera. Eu errei. Sabe? Gente, as pessoas têm medo de falar eu errei. E todo mundo erra. É normal. Eu errei. Desculpa. Não vou mais fazer isso de novo. São 3 coisas que você tem que falar. Não é, mais justificativa, mas não sei o quê. Não, corta essa. Se você vai fazer isso, você já tá dando a resposta errada de novo. Deu a resposta bonitinho lá, falou que você não vai mais fazer? Qual é a outra parte? O que você tem que tirar do ar, o que você fez, você tem que arrumar, você tem, né, mudar de nome, né, no caso. Tudo que aconteceu nesse caso aí, que aconteceu mesmo, que a gente lembra, né? Acho que foi 2019 que isso aconteceu. A pessoa foi reativa, ela xingou as pessoas, ela peitou as pessoas falando que ela não estava errada. E tava, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, não dava para passar a mão na cabeça da pessoa. E assim, brigou. Depois apagou as coisas, que já tá errado também, porque daí finge demência, fingiu que não aconteceu nada. Aí deu uma desculpa em cima do que apagou, que não era uma desculpa. Ou seja, desculpa quem ofendi, desculpa mais não sei o que lá. Desculpa. Então, assim, desculpa mais. Tu cagou no maiô, sentou no maiô 1000 vezes. Errou. E aí, pra pra gente que é podcaster, que viu isso tudo acontecer, a pessoa se queimou, cara. Você vai, não é tipo cancelar pelo cancelar. Você viu a pessoa fazer cagada atrás de cagada. Você vai passar a mão na cabeça em cima da pessoa? Não vai. Não dá. Talvez daqui a alguns anos, se a gente vê que ela realmente mudou. Também é isso. É daqui a uns anos. Só que daqui a uns anos, será que ela ainda vai ter esse podcast? Valia o crime fazer tudo isso? Não, cara. Era simples. E assim, é muito louco, porque se a gente parte do princípio que se ele tivesse simplesmente pedido desculpa e ter falado, não, galera, eu errei mesmo, não sei o que lá, vou arrumar aqui. Até hoje estava todo mundo, tipo, de boa. Ia até chamar ele para gravar. Porque ia ser tudo bem. Mas não, ele quer ter a razão, se estrepa. Tem gente que não sente frio, né? Não. É sempre coberto de razão. Tá sempre... Aquele ali, ó, nunca passou frio. Pois é. Próximo. E a gente teve vários casos de plágio e o que eu achei interessante desses que eu me lembro de cabeça, teve pelo menos 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 casos de plágio em que os nomes, um deles eu acho que o nome continua, os outros, os nomes só foram removidos porque houve uma mobilização da comunidade para falar, e aí? Tá, pode isso não, vamos consertar isso aí, sabe? E eu não me lembro, assim, eu me lembro desses 5, provavelmente porque esses 5 foram os que não lidaram bem. Porque se teve algum outro que resolveu fácil, eu não lembro desse. Exato. Porque o problema não são as coisas ruins que acontecem. O ruim é como você lida com as coisas ruins. Isso. É isso. Essa é a veia. Cirúrgica, ó.
Você tem que saber lidar. Se você não sabe lidar, o que é ruim fica pior. Vamos passar para a pergunta de cima, Pri. Eu acho que essa última foi muito alfinetada, a gente não precisa dela, não. Não, eu ia fazer justamente ela, porque eu acho que ela passa um pouquinho sobre tudo que vocês já falaram durante toda a live. Quanto do trabalho de gerenciamento de crise passa por educar uma comunidade interna sobre a importância, não da imagem, mas da cultura de respeito e transparência? Olha, eu acho que isso não é gerenciamento de crise. Você educar uma comunidade é você trabalhar na prevenção da crise. É você, antes de ter a crise, você dizer, olha, não pode bater no coleguinha, tem que respeitar o coleguinha, tem que ser transparente, tem que ter respeito, tem que ter autenticidade. Não pode mentir. Tem que ter autenticidade para ter credibilidade. Quando a gente entra num grupo do Facebook, enfim, tem aquelas regrinhas. Como é que você se porta ali? Isso é o educar, né? E aí é isso que a Su falou. Dependendo do contexto de onde está o seu podcast, o seu conteúdo que você está fazendo, você vai criar de alguma forma ali uma comunidade, uma galera que vai te seguir e tal. E é nisso aí, nesse nicho todo, que você vai educar. Pode ser pelo grupo, pode ser pelo Telegram, pode ser pelo seu próprio Twitter. A maneira com que você expõe as coisas, com que você comenta as coisas que estão acontecendo é a educação para os seus seguidores. Exatamente. E você deve fazer isso sempre antes de dar problema. Isso. Agora, depois que deu problema, você também não vai fazer? Não, você pode fazer depois. Mas aí depois, é o bem depois. Depois que você pediu desculpa, que você arrumou, que você fez a mitigação de danos, aí você vai fazer uma ação afirmativa para que aquilo não volte a acontecer. Isso. E no caso, assim, então, se a gente, acho que a gente pode resumir um pouco, então, isso tudo que a gente falou, que seria, tenha uma imagem coerente e autêntica, e sempre pensa, né, assim, dá não fica postando qualquer coisa no impulso, pensa no que você está colocando no mundo para você ter essa educação e essa... E apura as coisas. E aí, se você tiver se você já tiver o hábito de ter esse setor de vai dar merda, de se preocupar com a consequência dos seus atos e das suas palavras, no momento que acontecer um problema e que acontecer uma crise, que eu acho que ninguém está imune a passar por crises, vai ser mais fácil você lidar e não perder a credibilidade do seu público, porque se você já tem uma cultura de transparência, de autenticidade e de assumir os seus erros, a sua audiência vai estar mais disposta a perdoar quando você cometer um erro. Exato. Por exemplo... Sabe o nome disso? É reputação. Reputação, ponto. É isso mesmo. Se você sempre comenta, tá sempre falando com as pessoas, aí você vai... dei uma bola fora, falei um negócio que não era para falar. Alguém vai ali na minha frente e fala, Grécia, você não podia ter falado isso. Cara, desculpa. Errei. Não vou fazer mais isso. Beleza, obrigado. Pronto, acabou. Teve crise? Não teve. É a sua trajetória e como é que você lida com as coisas. Então, tem desde o começo até o negócio acontecer. Claro, aqui tô dando um exemplo muito michuruca, né? Você falar um negocinho assim, mas assim, às vezes um negocinho que eu falei aqui, deu print, pipocou, tá no Facebook, tá no Zap, tá não sei aonde. E aí, de acabou repente, a gente tem... Vamos supor, eu tenho uma audiência de 100 pessoas ouviram ali o que você falou, mas esse print vai atingir 10 mil.
E aí, de repente, a crise é muito maior porque as coisas na internet têm essa coisa de viralizar, que é meio aleatória, e nada une mais as pessoas do que o ódio em comum. Não, inclusive é a minha teoria para melhores amigos. Os meus melhores amigos, que são melhores amigos, a gente tem ranço em comum. Entendeu? Amor, você faz assim, você tem amor por alguma coisa em comum, é legal. Você pode ter com um monte de gente, mas ranço, a hora que você agarra, as pessoas. E eu sempre digo, quando vocês quiserem falar mal de mim, me convide, porque eu sei coisas horríveis a meu respeito. Eu também. Quer falar mal de mim, me chama. E eu sou boa em falar mal de mim, hein? Nossa! Quiser me odiar, pode me chamar. Adorei isso. Bom, pessoal, eu acho que essa conversa dá muito pano para manga. A gente já está em quase 1h30 de conteúdo aqui. E eu acho que a gente deve continuar essa conversa nos comentários, no site, nas redes sociais. Vamos continuar essa conversa. Eventualmente, a gente vai trazer esse tema novamente. De forma alguma, a gente esgotou tudo que tem para ser dito sobre prevenção ou gerenciamento de crise. Eu acho que daria para a gente fazer no futuro até discussões segmentadas, falando só sobre construção de imagem, só sobre prevenção, só sobre gerenciamento, mas eu acho que era importante a gente passar por toda essa trajetória aqui hoje, porque é a primeira vez que a gente está falando sobre isso aqui no iPod. Então, para quem nos escutou até agora, muito obrigada. Eu vou dar a palavra aqui para as nossas convidadas, para elas se despedirem e fazerem os seus jabás e dizer para a nossa audiência onde que a gente encontra vocês, e aí depois a gente faz um encerramento aqui. Então, Vai lá, Grécia. Bom, gente, muito obrigada pelo convite. Adorei ter falado aqui com vocês. Foi um prazer ter conhecido a Sueli, que eu não conhecia. A Karen e a Pri eu já falo faz muito tempo já pelos chats da vida. Então, muito obrigada para quem me ouviu aqui. Depois leiam a minha thread sobre gerenciamento de crise, que eu acho que ela está bem resumidinha. Tá aqui na descrição. Ó, a Karen está fazendo até uma mãozinha aqui para baixo. Tá na descrição do episódio. Vocês podem me encontrar no meu Twitter, @Grécia. Eu tô no Instagram também com o mesmo @, se vocês quiserem, tô lá, mas tá fechado por enquanto. E eu tenho um podcast, né? Porque eu esqueci totalmente que eu tenho um podcast. A pessoa é louca. Eu tenho um podcast de viagem chamado Viajane Podcast com Y. Então, vocês podem me achar lá falando de viagem, entrevistando pessoas, falando de um monte de coisa gostosa. Já que a gente não pode viajar, né? A gente fala disso de viagem. Mas é isso. Gente, obrigada. Muito obrigada. Sueli? Pois é, eu também amei conhecer essas meninas. Eu não conhecia nenhuma delas. Estou vendo elas hoje pela primeira vez. Eu acho isso fantástico, porque eu sou de outro mundo. Como eu falei, eu sou uma senhora. Mas eu sou uma imigrante digital. Eu estou em todas as redes sociais. Eu estou no Facebook, com meu nome Sueli Temporal. Eu estou no Instagram, Sueli Temporal. Eu estou no LinkedIn, também Sueli Temporal. Eu estou no Pinterest, Sueli Temporal. Se tiver, eu estou no TikTok, Sueli Temporal. E brevemente estarei no Clubhouse, que eu já recebi o convite, que eu estou chique. E eu tenho uma empresa que chama a ATCOM, agência ATCOM, que é uma empresa de assessoria de comunicação. Trabalho para muitas empresas, mas terei super prazer em conversar com vocês em qualquer dessas instâncias. Eu sou sempre online, eu sou uma pessoa online. Acho que eu nasci na época errada, eu tinha que nascer agora. Porque eu adoro isso. Não tem um podcast ainda, mas quem sabe? Vamos conversar. Pois é. E me sigam, me queiram bem, que não custa caro, é barato, 0800. Eu recomendo muito que vocês assistam o diálogo que a Sueli fez com o Giran Casas, da Etc. Comunicação.
falando sobre gerenciamento de crise de imagem e reputação. Eu aprendi muito assistindo esse negócio. O link está na descrição também, tanto do podcast quanto do vídeo do YouTube, está tudo na descrição. E na hora que o vídeo terminar de ser processado, eu vou colocar um daqueles cards aqui em algum lugar da tela para vocês verem o vídeo dela, e vou colocar algum outro vídeo de uma das edições passadas do iPod também, para vocês assistirem, para vocês conhecerem mais sobre o que a gente vem conversando. E vamos lembrar também, pessoal, vejam o nosso Catarse. Então, a gente tem o nosso... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O iPod.com.br/apoio. Apesar do evento ser online, a gente tem ainda alguns gastos para manter o iPod, e a gente tem muitos planos, e a gente também tanto planos para o evento desse ano, que vai ser online, que vai continuar sendo online, mas também a gente já está planejando como a gente vai fazer quando for possível ter o evento presencial novamente. E a gente precisa demais do apoio de vocês. Então, qualquer valor a partir de R$10 no Catarse vai ajudar muito a gente. E então já tem algumas recompensas que a gente bolou para vocês. Então, você que é podcaster e quer anunciar seu programa aqui, vai lá no Catarse, dá uma olhada, tem uma recompensa feita para você. E nos surgiram novas recompensas, a gente vai avaliar com carinho e colocar em prática tudo que a gente for capaz. E é isso, muito obrigada. A próxima transmissão, então, agora vai ser no final de março de 2021. E a gente vai falar sobre edição de podcasts. Vamos sair de um assunto polêmico para um assunto mais técnico, mas acho que a última vez que a gente falou de edição foi na primeira edição na segunda edição do iPod, né, Pri? Ainda era evento presencial. Então é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.